eterno, ó eterno e supremo, Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos a libertarmos-nos, toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as vossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos desse tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos felicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que dê cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos de hoje, na parte material, estão abertos. Passo a palavra
a nossa irmã Roseli para fazer a sua dissertação. Boa noite a todos. Iniciar, como sempre, agradecendo à diretoria material e astral do Trevo Sagrado por essa oportunidade, esse privilégio de novamente estar aqui, podendo refletir com vocês. E o tema de reflexão hoje, ele surgiu semanas antes do período agora que nós passamos, né, a Paixão de Cristo, a Sexta-feira Santa, que é celebrada pelos católicos principalmente. E eu fiquei refletindo como era essa celebração no passado e como ela tem sido atualmente. Não sei se vocês, a maioria de vocês, né, alcançaram o período em que a Sexta-feira Santa era um dia de introspecção, não era um dia de festejos, de celebrações. Pelo menos aqui, né, em Salvador, isso mudou bastante. As celebrações ficavam mais para o sábado, domingo. Até a TV só passava programas direcionados para a vida de Jesus, para a vida do Cristo, basicamente. E isso mudou completamente. E aí você vê as pessoas nesse dia, muitas vezes nem lembrando a essência efetiva desse dia, só celebrando mais um feriado que está acontecendo. E nesse processo, relembrando como era antes e o atual, numa discussão com alguns conhecidos, surgiu o tema, né? O que o Mestre Jesus nos ensinou, qual foi a principal lição que ele nos deu. E aí eu decidi preparar um material para que a gente pudesse refletir juntos aqui. Quem foi Jesus? Eu acho que isso aí é algo que muitas pessoas ficam se batendo hoje em dia em relação a essa figura. Jesus foi aquele ser superior, aquele mestre que estava desde o princípio e que veio aqui para a Terra, ou será que as pessoas só visualizam ele como aquele homem imolado, ou como aquele professor, ou como o atual governante do planeta Terra? Qual é a imagem que se tem de Jesus atualmente? Essa imagem, eu acredito que vai estar vinculada, se cada um de vocês aí buscarem em sua memória, com os conhecimentos que cada um de nós vamos ter. Então, é esse conhecimento que vai projetar essa imagem de Jesus. Para mim, especificamente, ele sempre foi basicamente os dois. Ele foi esse ser iluminado, esse ser que se dispôs a estar aqui durante um período para nos ajudar a elevar a nossa consciência através dos seus ensinamentos. E quais teriam sido esses ensinamentos? Como era que Jesus ensinava? Qual era o principal objetivo desses ensinamentos? Vocês devem lembrar que Jesus ele utilizava parábolas, que eram pequenas histórias que têm um sentido moral no final de cada uma dessas parábolas. Teve uma vez que, conversando com uma amiga, eu falei que Jesus ele tinha uma pedagogia maravilhosa, que inclusive Paulo Freire passou a adotar uma similar dele. Como era que Paulo Freire alfabetizava as pessoas? Ele pegava coisas que faziam sentido para aquela pessoa. Por exemplo, se ele estivesse alfabetizando adultos, ele ia falar sobre o contexto do trabalho dele, sobre a rotina dele, e com essas palavras do cotidiano, ele atrairia a atenção.
daquela pessoa para aquele processo de aprendizado. E Jesus, ele utilizava essa mesma linguagem bem antes, lá no passado. Ele, para ensinar, ele se apropriava daquilo que as pessoas tinham à sua volta e criava essas parábolas para buscar ensinar. E dentro do que eu tenho como a maior lição que Jesus nos deixou, eu selecionei 3 dessas parábolas para que a gente pudesse analisar. Uma das parábolas é a parábola das virgens. Na Bíblia, essa palavra diz que tinha 10 virgens que deveriam ficar vigilantes, aguardando a chegada do noivo. Nesse processo, o noivo ele demora demais e, gradativamente, uma por uma, termina cedendo ao cansaço e vai dormir. Elas precisavam estar acordadas e atentas, vigilantes, porque o noivo só as identificaria se elas estivessem com as lâmpadas acesas. Se essas lâmpadas estivessem apagadas, o noivo não teria como identificá-la. E dessas 10, apenas uma foi contra o cansaço, contra o sono, e se manteve atenta e vigilante à chegada desse noivo. Por esse motivo, essa foi a única que foi desposada. Muitas religiões, elas tomam essa parábola colocando o noivo como sendo o reino de Deus, que está para chegar. E aquela noiva que esperou, que aguardou, aquela donzela, o povo, seria, no caso, o povo escolhido ali por Deus para herdar esse reino. Eu já tenho hoje uma outra leitura acerca disso. Nós sabemos que esse povo não é um povo eletivo específico. Esse povo é todos aqueles que se dispõem a despertar a sua consciência, aqueles que não permitem que a lâmpada do conhecimento ela venha a se apagar. Eles mantêm o tempo todo essa lâmpada acesa com fé de que a sua consciência vai se elevar e que um dia ele vai se encontrar com esse noivo prometido, com esse estado espiritual mais elevado e desejado, que é para isso que nós estamos aqui nessa caminhada, efetivamente. Uma outra parábola é a parábola do filho pródigo. Essa daí eu acredito que todos devam conhecer mais. Essa parábola do filho pródigo é aquela cujo filho decide pedir a sua parte da herança e ir embora para conhecer o mundo. E o pai, que tinha ele e o caçula, fica extremamente triste, porque ele era o primogênito. E nesse período existia a lei da primogenitura, onde o mais velho assumiria o lugar do pai. Então o pai fica extremamente triste quando esse filho parte. Esse filho vai, gasta todo o seu dinheiro com mulheres, com bebidas, com farras, e o dinheiro acaba. Quando esse dinheiro acaba, esse filho se vê obrigado a buscar empregos. E nesses trabalhos, ele percebe que o pai costumava tratar os animais melhor do que os seus empregadores tratam ele. Então, esse filho decide retornar à casa do pai e pedir a esse pai que o acolha, pelo menos como o seu empregado, porque ele sabia que o pai era um homem bondoso e misericordioso. E aí esse pai, ao ver o filho, se nega a contratá-lo como seu empregado e o recebe como o filho que ele é, e manda fazer um banquete para celebrar o seu retorno. O mais novo, ele fica irritado com o comportamento do pai. Ele vai e questiona: eu não entendo, ele abandonou o senhor e eu fiquei do seu lado todos esses anos. E o senhor o recebe com tanta festa, enquanto para mim nunca ofertou nada. E o pai diz que ele precisava celebrar aquele filho que havia sido perdido e que estava sendo recuperado.
que esse era um motivo de festejo. Por esse motivo que ele estava fazendo isso. E aí nós vemos imperando o perdão nesse ato. A terceira parábola que está retratada aí é a do samaritano. Nesse período existiam várias divisões religiosas. E então Jesus contou sobre essa parábola, onde tinha um homem caído, ferido na estrada, passou um fariseu e não o socorreu. Passou um saduceu e não o socorreu. E então passou um samaritano e deu socorro a esse homem. Porque vem essa questão do samaritano. Os samaritanos, nesse período, eles eram tidos como um povo inferior pelos hebreus. Os judeus geralmente colocavam os samaritanos como seus servos e não permitiam uma relação, por achar que os samaritanos eram inferiores. Então, esse samaritano vai recolher esse homem da estrada, vai levá-lo para uma pousada, vai limpar as suas chagas, vai dar água, vai dar alimento e ainda vai deixar pago algumas noites lá para que ele possa descansar plenamente. E aí nós vemos a caridade externada. Mas para além dessa fé, desse perdão, dessa caridade, todas as três têm um elo em comum. Todas as três ações, elas vão ser motivadas por um sentimento específico, que é o amor. Foi por amor que a noiva aguardou, vigilante. Foi por amor que o pai perdoou. E foi por amor que o samaritano, mesmo não conhecendo, não questionou a etnia, a religião daquele homem jogado no chão. O acolheu e cuidou dele. Então, para mim, a principal lição que o Cristo deixou foi a lição do amor. E isso, para mim, fica bem específico nos dois principais mandamentos que ele deixa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, ele fala isso quando os saduceus e fariseus estão ali tentando colocá-lo contra a parede, para ver se ele vai contra as leis. Mas ele consegue, ali, mostrar que ele tinha um conhecimento extremo das leis universais. E por isso ele resume todas essas leis nesses dois mandamentos, porque se você ama realmente a Deus, você não vai se voltar contra ele. Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar esse próximo, você não vai cobiçar a mulher dele, e assim sucessivamente. Algumas religiões, elas subdividem o amor em alguns tipos. E aí eu trouxe esses aí, que são a divisão que eles fazem, né? O storge, que é o amor familiar, aquele amor condicionado à relação consanguínea. Será que todos que têm o mesmo sangue se amam? Aí tem o amor eros, que já é um amor mais físico, é um amor voltado para os sentidos. Filia, que é um amor fraternal, que pode se estender também para pessoas que não têm o mesmo sangue, para pessoas que estabelecem um vínculo de amizade. E o no topo é o ágape, é o amor abnegado, aquele amor oriundo do próprio Deus, aquele amor que Jesus, o grande mestre, nos ofertou, nos deu. Quem ama deseja conhecer o seu afeto. Lembrem aí quando vocês conhecem um novo amigo, como vocês
querem saber dele, do que ele gosta, das coisas que vocês têm em comum. E isso vocês só conseguem identificar a partir do momento que você passa a conhecer e a se interessar por essas pessoas. Quando você começa um relacionamento, a mesma coisa, você quer agradar o outro. E para agradar, você busca conhecer. Então, se você deve amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa buscar conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Deus para então conseguirmos realmente confessar e professar o nosso amor por Ele. Como se conhece a Deus? Buscando estudar sobre Ele, buscando dia após dia se conectar com as principais qualidades desse Deus. Quais seriam essas qualidades? Na Bíblia tem os frutos do Espírito, que são aquelas principais características de Deus, que inclusive a gente deve procurar espelhar na nossa vida. A alegria, o amor, a justiça, a paz. Então, a partir do momento que a gente passa a buscar saber cada vez mais quais são essas qualidades, e para além de saber quais são essas qualidades, aplicá-las em nossa vida, tentar desenvolver essas qualidades, nós vamos cada vez mais nos aproximar de Deus, conhecê-lo e também demonstrar esse amor a Ele. E, sobretudo, aplicar em nossas vidas as leis que Ele criou e que regem todo o universo. Esse é a maior forma de demonstrar esse amor e esse apreço aí a Deus. E quanto a amar o próximo? Quem seria esse próximo? Será que esse próximo é a viúva, é o idoso, é aquele pedinte na rua, é aquela pessoa que está encarcerada, é o órfão que não tem pai, não tem mãe? Será que essas pessoas são os nossos próximos? Se vocês pensaram aí que sim, vocês estão corretos. Todas essas pessoas, elas são próximas a nós. Elas devem ser consideradas como nosso próximo. Agora, faça um exercício que eu fiz. Pense nessas pessoas e responda para vocês. Vocês amam essas pessoas? Vocês podem afirmar que vocês amam os órfãos, amam aqueles que estão na rua desabrigados, os presos, amam a viúva. Se vocês responderam que sim, como vocês demonstram esse amor para com eles? Porque para esses próximos, que não estão tão próximos, nós podemos demonstrar o amor de várias formas, que não apenas a material. Muitas vezes, a viúva, ela precisa de colo, ela precisa de acalento, ela precisa de consolo. Assim como todos os outros, às vezes precisam também de uma prece, não apenas do material, de uma emanação energética. Então, se nas preces de vocês, se no momento das emanações energéticas vocês pensam nessas pessoas, vocês se doam, vocês doam um pouco do seu tempo a eles, então vocês os amam. Hoje,
eu almocei na rua e eu fiquei chocada com o que eu vi. Não na televisão, porque num local público você termina sendo obrigado a assistir o que está passando. Um rapaz tinha cometido um assalto. E aí cercaram esse rapaz e vocês já sabem o que aconteceu. Mas não apenas isso me chocou, porque isso me choca demais, mas principalmente a reação das pessoas que estavam assistindo, torcendo e pedindo que aquilo fosse feito realmente, que merecia ou deixava de merecer. Quando nós assistimos o nosso próximo nessa situação, aquele que está encarcerado ou aquele que cometeu o delito, seja grave ou não, qual é a nossa reação? Mesmo lembrando deles, dessas pessoas em nossas preces, nós precisamos também rever as nossas atitudes nesse sentido, porque às vezes ela pode estar sendo antagônica. Se a gente fica feliz ao ver o outro sendo massacrado ou passando por dificuldade, porque a gente acha que merece aquilo ou não. Nós não estamos aqui para ser juízes. Nós estamos aqui para tentar alcançar mais um degrau, se possível, no nosso processo evolutivo e cuidar da gente em primeiro lugar. Eu quero que vocês agora fechem os olhos e pensem na pessoa que vocês amam profundamente. Existe alguém na vida de vocês que vocês amam profundamente? Se existe essa pessoa, como você demonstra amor por ela? Essa pessoa, ela é próxima de você? Quem é aquele que está mais próximo de nós? Quem é aquela pessoa que nós devemos amar em primeiro lugar? O que é que vocês acham? Pensem aí. Porque eu acho que aquele que deve vir em primeiro lugar somos nós mesmos. Se nós não somos capazes de nos amar, nós não somos capazes de estender o nosso amor ao outro. Como você é em relação a si mesmo? Você cobra demais de você? Você exige demais de você? Você acha que você nunca faz o suficiente? Você acha que você nunca merece nada? Que nunca é capaz de nada? Porque geralmente a forma como a gente se vê é o mesmo reflexo que é projetado no outro. E a família? Todos os membros da sua família é amado por você? Porque se nós somos capazes de amarmos a viúva, o órfão, aqueles que estão distantes, e a gente deve ter, alguns de vocês, ou todos, devem ter afirmado que amava essas pessoas mesmo ao longe, então aqueles que estão próximos, que são os próximos mais próximos, a gente deve dedicar um amor maior. E então, como é que anda o amor de vocês para com os membros da família de vocês? Está em paz, com aquela música So Love, ou então está como uma fronteira entre a Rússia e a Ucrânia?
nós sabemos que existe a lei da reencarnação. E nós sabemos que esses próximos foram colocados mais próximos da gente, porque é para com eles que nós devemos exercer mais ainda a lei do amor. É a eles que nós devemos dedicar mais o nosso amor. E aí nós vimos que se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos fazer nada que fira ou machuque esse próximo. Nós não vamos fazer nada que agrida, seja verbalmente, seja energeticamente. E eu nem vou citar fisicamente esse próximo. Não é mesmo? Então, se nós reencarnamos nesse núcleo, é porque temos uma missão, temos uma necessidade, uma outra lei. Lembra amar a Deus sobre todas as coisas? Se a gente ama a Deus, a gente obedece às suas leis. Então, se nós estamos nesse núcleo familiar, existe uma necessidade. Se essas pessoas estão próximas, é porque elas precisam ser amadas. E os vizinhos? Interessante essa questão dos vizinhos, pode ser aplicada também em relação à família. E aí eu vou trazer uma experiência minha. Nessa casa atual que eu resido, eu estou aqui há 6 anos apenas. E antes de me mudar, quando nós estávamos fazendo a reforma da casa, a vizinha de cima e a do lado procuraram vários problemas com a gente, mesmo depois dos primeiros meses que nós estávamos aqui. Mas o tempo todo buscamos agir com paciência. Teve um problema de infiltração. Eu não perguntei a ela quando ela ia fazer o serviço ou como ela ia fazer ou deixar de fazer, não briguei, não procurei conversa, apenas pedi permissão para que ela deixasse o pedreiro ter acesso à casa dela para que pudesse consertar. E várias outras ações. Hoje, essa vizinha é o tempo todo sendo gentil comigo, demonstra através das ações o arrependimento da forma, pela forma como ela agiu anteriormente. Então, sempre manda um pratinho, sempre me dá alguma coisa, como forma realmente de me acolher. E é perceptível isso. Por quê? Porque eu não devolvi ao outro o que ele estava me dando. Eu não sou obrigada a tomar aquilo que me entregam. Então, se é algo de ruim que está sendo dado, a gente não tem que pegar. E hoje, por ter paciência, não vou dizer que no início eu morria de amores por ela, mas hoje eu já me permito ser amada, também amá-la. Eu já lembro dela em determinadas ocasiões. Eu já converso com ela, já estabeleci uma relação completamente diferente da inicial. Isso também pode servir para o núcleo familiar. O que o outro nos dá, a gente não precisa receber, a gente não precisa pegar. No ambiente de trabalho, como é que está? Será que a gente se lança em competições? Será que o nosso objetivo, ao invés de promover a unidade, o apoio, é competir, é dividir? Será que a gente procura chegar para o chefe e falar mal de A, B e C? Ou torcer para que cometam erros? Como é que está? Porque mesmo que tenha aquele que faça isso não quer dizer que a gente tenha que fazer. Já estamos
adiantados na nossa caminhada para isso, para nos deixar envolver com essa energia. Mas eu entendo que dentro do núcleo familiar, em relação a pessoas que nos cercam, como os vizinhos, colegas de trabalho, seja difícil de demonstrar o amor, de expressar esse amor. Eu mesmo tenho uma dificuldade absurda de demonstrar emoção, de demonstrar sentimentos. E aí vai algumas dicas. Você pode verbalizar, que eu acredito que talvez algumas pessoas, como eu, tenham dificuldade. Então, se você não é capaz ainda de falar que ama o outro, você escreva uma carta, escreva um bilhete, externe, mesmo até que você não entregue. Isso aí eu já faço, isso aí eu já fiz. Mesmo que você não entregue a pessoa, ou até mesmo se tratando de você, isso aí, para o perdão, principalmente, e o desenvolvimento do auto-amor é maravilhoso. Você escrever uma carta, seja para si mesmo, para outra pessoa, que perdoa, que já passou, que você está disposto a amar, e só amar a partir dali. Fazer uma refeição, uma comida, um prato que a pessoa gosta. Não precisa só a verbalização o tempo todo, os pequenos gestos, um carinho, um afeto, um abraço. Tudo isso já são demonstrações de amor. Eu vi uma vez uma entrevista que foi feita com Mahatma Gandhi. E aí perguntaram a ele o que ele achava, basicamente, dos cristãos. Ele disse a pessoa que perguntou que ele amava o Cristo, mesmo ele sendo hindu. Ele amava profundamente o Cristo, mas ele não gostava dos cristãos, porque os cristãos não faziam o que o Cristo ensinou, não seguia o exemplo que o Cristo deixou. Então, nós que estamos unidos nessa caminhada, nessa jornada, nesse processo de autoconhecimento e de melhoramento, vamos nos dispor a realmente absorver, a aprender e apreender essa lição de amar. Amar a Deus e amar ao próximo e amar a nós mesmos. Só amar e amar. Gratidão, meus irmãos. Passou um pouquinho do tempo. Tranquilo, mesmo. Obrigada. Nós é que agradecemos a sua participação. Bom, vamos agora passar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser com o teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a com nós, Senhor, em nós, Senhor, e sempre nos passais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual na loja esotérica Cristo Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Grande. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores, a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.